Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana e hoje continuamos nossa jornada. Vamos ouvir os capítulos 13 e 14 de Números e o Salmo 91. E após, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Números capítulo 13. Os espias. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. O relatório dos espias. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles.
Números capítulo 14. A rebelião do povo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e desertá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos.
Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O povo é derrotado em Horma. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Salmo 91. Sob a sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bom dia, gente! Hoje
Nós vamos refletir sobre os capítulos 13 e 14 de Números e o Salmo 91. Esses trechos da Bíblia nos desafiam a confiar em Deus, a ter coragem diante das dificuldades e a buscar refúgio na sua proteção. Números capítulo 13 revela a missão dos 12 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Após 40 dias, eles retornam com o relatório. 10 dos espias falam sobre as dificuldades e os desafios, gerando medo no povo. Apenas Josué e Caleb encorajam o povo a confiar em Deus e avançar para tomar a terra. Este capítulo nos ensina sobre a importância de manter a fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Somos chamados a olhar para as promessas de Deus e não para as dificuldades, sabendo que se Ele prometeu, Ele também capacitará para a conquista. Números capítulo 14 mostra a reação do povo ao relatório dos espias. Eles ficam influenciados pelo medo e se rebelam contra Moisés e Arão, desejando voltar ao Egito. Deus se irrita com a falta de fé do povo, mas diante da intercessão de Moisés, ele perdoa. Embora determine que aquela geração não entrará na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Esse capítulo nos alerta sobre as consequências da falta de fé e da desobediência. A incredulidade do povo os impediu de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Somos desafiados a confiar em Deus e a obedecer, mesmo quando a jornada parece difícil, sabendo que a fidelidade a Deus traz suas promessas à realização. Salmo 91 é um cântico de confiança na proteção de Deus. Ele fala sobre a segurança e a paz que encontramos ao habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo nos lembra que Deus é nosso refúgio e fortaleza e que podemos confiar em sua proteção em todas as circunstâncias. Não importa o perigo ou a adversidade que enfrentamos, Deus é fiel para nos guardar. Somos chamados a buscar refúgio em Deus, confiando que Ele nos protegerá e nos sustentará, mesmo nos momentos mais difíceis. Refletindo sobre esses capítulos e o Salmo 91, somos desafiados a manter nossa fé e coragem, mesmo diante de obstáculos aparentes. A história dos espias em Números 13 e 14 nos ensinam que a falta de fé pode nos afastar das promessas de Deus, enquanto a confiança em suas promessas nos conduz à vitória. O Salmo 91 nos encoraja a buscar refúgio na proteção de Deus, confiando que Ele é nosso guardião fiel.
que possamos viver com fé, coragem e a certeza de que Deus é nosso refúgio em todas as situações. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!